A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, sou o pastor Claudemilton, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. A palavra de hoje eu trago como base o livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 3 e 4, que diz assim: Então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiverem cheia. Glória a Deus. Eu sei que você já conhece a história dessa mulher, mas eu te convido a ficar comigo durante alguns minutos e eu creio que Deus tem uma palavra de paz para o teu coração. Quero lembrar a você, meu irmão, minha irmã, que parte da narrativa deste vídeo tomei como base o livro História dos Hebreus, do escritor Flávio Joséfo. Vivia numa determinada região de Israel, sob o regime do rei Acabe, que reinou no período de 874 a 853 a.C., uma mulher com seu esposo e seus 2 filhos. Diz a história que eles eram tementes a Deus e procuravam andar em obediência à vontade do Senhor. A Bíblia diz que essa mulher era uma das mulheres dos filhos dos profetas. O marido, segundo a narrativa do escritor Flávio Joséfo, chamava-se Obadias. Era um servo do Senhor e servia como mordomo no palácio do rei Acabe. Em um certo dia saiu um decreto expedido pela rainha Jezabel de que todos os profetas de Israel fossem mortos. Sabendo Obadia do tal decreto, reuniu 100 profetas do Senhor e em 2 grupos de 50 escondeu-os em cavernas. Pegou uma quantia de dinheiro emprestado com um credor e passou a sustentar os profetas do Senhor com pão e água. No meio desse percurso, algo veio a acontecer. Obadia veio a falecer, deixando assim a dívida para sua família. Uma história de fé e confiança na providência divina. Uma grande lição de vida acerca do amor de Deus para com seu povo. Ele jamais desampara os seus servos. Ele está sempre pronto para atender o clamor daquele que está necessitado. Pois ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel para fazer cumprir as suas promessas em nós. Ao receber a notícia de que seu marido era morto, aquela mulher entra em desespero, pois não tinha recurso para continuar pagando a dívida deixada por seu marido. Naquele tempo, quando o marido morria, a mulher viúva não tinha direito a receber heranças nem sustento. As viúvas viviam sem dignidade até terem filhos homens adultos que a pudessem sustentar. Nesse caso, os filhos da viúva ainda eram muito jovens e ela não conseguia pagar a dívida que havia ficado do seu marido. Esta história ilustra um pouco da luta que as mulheres passavam e das cicatrizes do regime religioso que recaía sobre elas. Sobre a mulher pesava os duros trabalhos do lar, trabalhava no campo, fazia pão, tecia e não herdava nada do seu marido. Naquela época, o voto ou opinião de uma mulher não era válido, a não ser se o seu marido permitisse. O ofício da mulher se resumia apenas em ter filhos e era honrada quando nascia um filho varão. A viúva, nesse caso, não tinha outra alternativa além de pedir socorro. Desamparada, desesperada, vem até o homem de Deus com um relato dramático e diz ao profeta: O meu marido, o teu servo, é morto, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio agora o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Na lei israelita era permitido, como forma de proteção ao credor, que se tomasse os filhos dos devedores para que trabalhasse como escravo até que a dívida fosse paga. Os problemas da viúva foram multiplicados com a morte do seu marido, deixando dívida para ela
que não podia pagar. Coisas simples como comida, roupas, fazia a diferença entre a vida e a morte. E é fato que esta pobre mulher vem a Eliseu logo após a guerra entre os reis de Israel, reino do norte, e o rei de Judá, reino do sul, contra o rei dos Moabitas. Havia muitas mortes e pobreza extremas ligado às misérias da guerra. Esse tipo de pedido que a viúva fez a Eliseu tinha que ser direcionado ao rei, a autoridade judicial suprema do país. Porém, como era já culturalmente aceito e aprovado por lei, o rei não poderia revogar essa decisão. A viúva não viu outra saída a não ser clamar pela misericórdia divina. Profundo e impactante o testemunho que esta mulher dá a respeito do seu marido falecido. Ela vem a Eliseu arrasada, desesperada, porém demonstrando muito respeito e humildade. Com a alma abatida e o coração quebrantado, aquela mulher percebe que, apesar das circunstâncias, ainda não era o fim. Sai de sua casa determinada em busca de um milagre, pois ela sabia aonde ia e o que queria. Chega então até o profeta Eliseu e clama ao Senhor, pois sabia que o seu pedido se dirigia a Deus através do profeta. Ela revela ao profeta fatos inegáveis de que Eliseu conhecia a lealdade e fidelidade com que seu falecido marido servia a Deus e ao profeta. Ela apresenta sua justa causa ao profeta Eliseu e ao próprio Deus. Ela não pedia por riquezas ou status, ou que o profeta violasse a lei. Queria apenas uma solução para o seu problema, pela vida de seus filhos. Aquela mulher demonstra uma fé inteligente. Note que ela não pede nada ao profeta. Ela estava confiante que Deus sabia o que era melhor para a sua família e se colocou totalmente sob a dependência divina. Após ouvir o desabafo daquela mulher, veja o que diz em 2 Reis 4:2. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Para aquela viúva era apenas uma pequena botija com azeite, mas para o profeta Eliseu era a solução do seu problema. O profeta via um grande milagre do Senhor preparado para aquela mulher e seus filhos. O azeite da viúva seria aumentado milagrosamente. Veja o que diz 2 Reis 4, 3 e 4. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte as que estiverem cheias. Ela seguiu a palavra profética de Deus através de Eliseu, e o óleo não parou enquanto havia vasos vazios. E segundo a direção de Eliseu, ela deveria vender o azeite, pagar toda a sua dívida e viver do que sobrasse. A viúva que intercedia pela vida de seus filhos foi surpreendida por um milagre muito além do que pediu ou pensou. Grande foi a bênção e o milagre que Deus operou naquela família. Há momentos em nossas vidas que nos deparamos com situações semelhantes, dias difíceis, quando achamos que não há mais o que fazer. É como se estivéssemos perdidos por caminhos sem destino, sem soluções para os nossos problemas. Mas eu creio que mesmo em meio à crise, aprendo nesta mensagem que Deus poderá usar o pouco de azeite que nos resta para nos projetar em caminhos de vitória. Então, o que você tem em casa, às vezes você pode achar que é pouco, não é importante, mas esse pouco que você tem,
com a providência de Deus, poderá se transformar em abundância para a tua vida. Lembre-se, Deus usa os fracos para confundir os fortes e as coisas pequenas para confundir as grandes, pois o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu quero orar por você. Querido Deus, meu Pai, eu te peço agora em favor dos meus irmãos que me ouvem, que eles tenham coragem e lucidez para enfrentar todas as suas adversidades e superar todas as suas dificuldades. Não os deixes desanimarem. Tu és a fortaleza e a rocha firme, o escudo protetor diante das adversidades. Que eles depositem em Ti a fé e a esperança. Que seus corações sintam cheios de confiança em Ti em todos os momentos, cheios da Tua força para vencer os desafios e conquistar a vitória todos os dias. Ajuda-os a dar o melhor de si, a se entregarem plenamente à bondade e à pureza do Teu amor de Pai. A ouvir a Tua palavra que as abraça, sustenta-os, impulsiona e encoraja-os a superar todos os obstáculos. Ajuda-os a explorar a profundidade do Teu ser, a examinarem a fundo e a encontrar todos os talentos que semeastes neles, para alcançarem felicidade em todas as tarefas do dia a dia. Em Teu nome e com a Tua providência, eu sei que eles podem vencer, porque aquele que confia em Ti, na Tua misericórdia e no Teu amor, sempre triunfam. E em nome de Jesus, eu declaro agora que todas as amarras, todos os impedimentos, toda palavra de maldição caia por terra e que a graça e a misericórdia do Senhor os alcancem todos os dias das suas vidas. Amém. Se você gostou dessa mensagem, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, compartilhe com sua família, com seus amigos, para que ele seja alcançado com uma palavra de paz. E não esqueça de apertar o sininho para que o YouTube possa lhe avisar sobre os próximos vídeos que virão. Amém? Deus abençoe a tua vida.